Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, do capítulo 16 do livro do Apocalipse, irá falar para nós no estudo de hoje sobre as 7 taças da ira de Deus. Na verdade, representam as 7 pragas que são resultado de todos os pecados humanos contra a natureza, contra a si próprio e contra os próprios homens. Ou seja, contra a natureza criada, contra a natureza divina, que é Deus, e contra a própria natureza humana. Então, é a consequência do pecado dos homens é que gera os males da natureza. Acontece que na literatura antiga havia uma interpretação de que Deus era um Deus que castigava. Então, a interpretação que o autor quer dar aqui também é como se viesse Deus para castigar a humanidade pelos seus pecados. Mas, na verdade, é uma consequência da própria natureza que reage. Há um princípio que deve nortear este pensamento. Há um princípio que diz que Deus perdoa sempre, os homens de vez em quando, a natureza nunca. E aqui vale a natureza humana, vale a natureza física, toda ela agredida, ela demonstra uma reação. Há uma reação no cosmo, há uma reação na psique humana, nas emoções humanas, diante de tantas agressões. E esse é o resultado dessa ira que é manifestada aqui no capítulo 16. Uma voz forte saiu do templo que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, da justiça de Deus, das consequências dos homens de ofenderem a Deus. A sequência é importante lembrar que essa sequência elas seguem também uma interpretação que o autor quer dar, uma interpretação alegórica, aquelas pragas do Egito, não é? Que foram fundamentais para que o povo fosse liberto. Elas são aplicadas agora no sentido também do apocalipse final. O primeiro anjo, ele formou uma úlcera atroz, maligna nos homens, que tinha um sinal da fera. Né? Então, é um tipo de úlcera que se desenvolve que deixam os homens numa situação de atrocidade. A segunda taça tornou-se o sangue como de um morto e fez perecer todo o mar. Vejam, úlcera, a gente pode pensar que as pessoas que muitas vezes são boas têm úlcera, as pessoas também que não são também têm úlceras, né? Mas são todas as doenças malignas, mortais, que se desenvolvem na natureza humana pelo descuido que o homem teve com a própria saúde do homem. E aí, muitas doenças, muitas enfermidades, elas não são castigo de Deus, mas elas são consequências da falta de cuidado do homem com a sua própria saúde. Muitas vezes são doenças que vêm de antepassados, são doenças genéticas, são doenças que se espalham como epidemias, como pandemias e assim por diante, né? São as consequências desastrosas, muitas vezes, de males e pragas da falta de cuidado com a própria saúde, com o desrespeito com a saúde humana, com aquilo que come, com aquilo que se usa, com a degradação da natureza, com a natureza modificada, com os alimentos modificados e assim por diante. O mar tornou-se em sangue, como de um morto. A forma como o mar é agredido, como os animais são agredidos, como o mar se enche de lixo, de coisas estragadas, podres, é uma consequência do estrago que a própria água, como esse bem tão necessário, sofre. O terceiro derramou sua taça sobre os rios e as fontes das águas, que se transformaram em sangue. Sangue que representa a vida, mas aqui é o sangue que representa a morte dos nossos rios. Não é? Os nossos rios que são abalados, os nossos rios que são desrespeitados, os nossos rios que eram fontes de vida e estão se tornando muitas vezes fonte de morte, porque os nossos rios se tornaram poluídos, estão cada vez mais degradados.
Ouvi então o anjo das águas dizer: Tu és justo, tu que és o que era o santo e que assim has de julgar, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes destes também sangue para beber. Os homens hão de beber a consequência de, em vez de ter ouvido a voz dos profetas e ter feito o bem, pelo contrário, preferiram desprezar os profetas, matar os profetas, e aqui os profetas, os justos, os santos, os mártires, todos aqueles que vêm alertar os homens sobre os cuidados que tem que se ter com a natureza, com o homem e da relação com Deus. Ou seja, a consequência natural é beber o próprio sangue daquilo que você um dia desprezou. O sangue que vem dessa forma tão de uma forma tão degradante como é o que acontece com a natureza. E ouvi do altar dizer: Tu és, Senhor, o Deus dominador, verdadeiros e justos são os teus julgamentos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados por grande calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que pôde desencadear esses flagelos, e não quiseram arrepender-se dos seus pecados e dar glória a Deus. O sol nunca esteve tão quente e há de se tornar cada vez mais quente. O sol é sempre o mesmo, mas as consequências dos raios ultravioleta do sol e assim por diante, as consequências que tem com queimação de pele, com os calores excessivos e assim por diante, é uma outra consequência desse cuidado ou descuidado degradante com a própria natureza, desde a camada de ozônio e tantos outros aspectos ecológicos importantes. O quinto derramou sobre o trono da fera. E aqui, então, a natureza, nós já vimos o que acontece com ela quando ela é agredida, e agora vem sobre a fera. O seu reino se escureceu, seus súditos mordiam a língua de dor, amaldiçoaram o Deus do céu, por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se arrependerem dos seus atos. Todos os impérios que caíram de forma degradante. A Babilônia quando caiu, o Império Romano quando caiu, o Império Turco-Otomano quando caiu, e enfim, todos os impérios quando caem. É uma forma muito degradante. Tudo que se levanta de uma forma ostentativa, ostentando, depois cai de uma forma muito degradante. E o pior não é cair, o pior é cair e não se converter. O pior é cair e não se arrepender dos erros, das maldades, e de todos os crimes, de todas as males praticados. Todos os impérios hão de cair. O único reino que há de subsistir é o reino de Deus. Agora, a grande mal é a pessoa morrer se amaldiçoando a Deus e não se converter e rever os seus atos e atitudes. O sexto derramou a sua taça, lá no versículo 12, sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que abrisse o caminho aos reis do Oriente. Então, a importância que o rio Eufrates teve lá para os povos da antiguidade. E aí fala que viu sair sair do dragão e da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Essas 3 figuras que representam o poder do mal, o dragão, vimos lá a força do dragão, a fera e o falso profeta, que representa todos os falsos profetismos no nosso meio. Eles saem deles espíritos de demônios que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. As forças do mal, aqueles que seguem o mal, eles não se rendem. Eles vão batalhar contra Deus e contra as coisas de Deus e contra os servos de Deus e contra os seguidores de Deus até o dia final. Aí o versículo, mesmo sendo arrasados, derrotados, né, o mal resiste até ser vencido totalmente. Mas eu chamo a atenção daquilo que diz o versículo 15. Eis que venho como um ladrão, sem esperar, de uma forma inesperada. Feliz é aquele que vigia, guarda suas vestes para que não ande nu, ostentando a sua vergonha, ou ostentando a sua impureza, ou ostentando vícios, pecados e assim por diante. Vigia é aquele que
guarda suas vestes puras, mantendo-se reto diante de Deus, não deixando-se profanar, não deixando-se prostituir, não deixando-se corromper, não deixando-se levar pelos vícios e maus costumes dos homens. O versículo 16 tem uma parte interessante quando ele diz o seguinte: eles os reuniram num lugar chamado em hebraico Armagedon. Existe um grande vale em Israel, é um vale muito profundo que representa um abismo. Esse abismo se chama Armagedon. Alguns o interpretam como se lá fosse o inferno. Mas lá, no fundo, é o poço das imundícies, ou o poço onde vai se reunir toda a sujeira, tudo aquilo que é de podridão, de estragado na humanidade, para ser queimado e jogado fora. Por isso que o inferno é representado, inclusive, como lugar do fogo, como fogo que não se consome, porque é ali que o lixo da humanidade é queimado, é ali que o lixo que o inferno produziu na face da terra será queimado nesse Armagedon, né? Ou quando se fala do dia do grande Armagedon, é o dia da batalha final, onde todo aquilo que é imundo vai se reunir ali e vai ser jogado fora. Então, a importância de viver a pureza, a importância de ter a mente reta, a consciência reta, para não nos transformarmos no lixo da humanidade. O imundo, ou o demônio e seus anjos, são sujos e são imundos. E por fim, o sétimo anjo derramou sua taça pelos ares e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: está pronto. Houve relâmpagos, vozes, trovões, assim como terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, a cidade das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, as montanhas alguma foi encontrada, grandes pedras de gelo que podiam pesar um talento caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da saraiva, pois este foi terrível. Os homens que experimentaram, em épocas distintas da história da humanidade, grandes flagelos, grandes situações de calamidades e assim por diante, homens que não eram de Deus, porque esses flagelos muitas vezes atingem todos os homens que estão vivendo aquela situação. Aí você percebe quem é de Deus. Os de Deus, eles louvam, agradecem e vem a manifestação e a salvação de Deus, mesmo nos acontecimentos trágicos. Os que não são de Deus, ou os que se revoltam contra Deus, ou não se convertem a Deus, eles amaldiçoam até um sol que fica mais quente, até uma chuva que cai, até uma coisa que não dá certa. Na boca do justo está o louvor e bendizer a Deus. Na boca do injusto, daquele que não vive em Deus, está sempre a maldição. É preciso agora distinguir. Vivemos em Deus, louvando e agradecendo o seu nome nas tempestades, nas dificuldades, nas pragas, nas situações difíceis, ou nós não somos de Deus, nós temos a marca da fera, vivemos amaldiçoando, reclamando e soltando murmurações e palavras pesadas de nossas bocas. O juiz está à porta e bate. De que lado é que nós estamos? Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.